Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o tema A Carne é Fraca. Nós somos realmente espíritos viciosos, tem um bocado de defeito, na verdade, e nós reproduzimos esses defeitos através do corpo e acusamos o corpo como sendo fraco, quando a culpa é nossa, espírito que conduz o corpo. Eu me lembro que eu tenho 71 anos, que mais ou menos há uns 35, 36 anos, o espírito de irmão Adri nos aconselhou que disséssemos ao público que vinha em busca da terapêutica dos passes que a grande responsabilidade no processo de cura era de cada um deles na modificação do seu comportamento, no falar, pensar e agir, para que isso se reproduzisse favoravelmente ao seu corpo físico, restabelecendo a saúde da criatura. Mas disse que isso era muito importante para nós, os espíritas que aplicávamos os passos, que modificássemos mais e melhor o nosso comportamento, deixando de dizer palavrão, por exemplo, de ter pensamentos obscenos, de ter atitudes atrabilhárias no cotidiano, fora da casa espírita e mesmo na casa espírita, para que nós pudéssemos com segurança expor esse ensinamento aos que viessem em busca desse socorro. Isso teria um impacto mais saudável, mais efetivo na consciência de cada uma dessas pessoas. Porque nós temos pessoas que são glutões, por exemplo, os glutões. O sujeito glutão, ele, diante de um prato de comida, mesmo antes de provar o alimento, ele já está ensalivando. É. Esse é um exemplo que tem lá no livro O Céu e o Inferno. O sujeito sensível, ele vai às lágrimas por qualquer coisa. Assim como o sujeito irascível se torna tolérico por pouca coisa. Então, para que o glutão, o sensível e o irascível se melhorem, ele precisa mudar a si próprio, eliminando a causa de si mesmo, para que os efeitos sejam positivos. É claro que os espíritos fazem uma ressalva de que um percentual muito pequeno de atitudes muitas vezes inadequadas do espírito através de seu corpo ocorre em razão das afetações físicas externas alheias ao próprio espírito. Um medicamento, por exemplo, que causa algum tipo de transtorno comportamental, uma, uma, um clima muito quente ou muito frio, uma alteração brusca na temperatura, muitas vezes afeta alguma pessoa e torna o seu corpo inadequado para corresponder ao espírito que o conduz. Mas isso é uma coisa muito miudinha, porque a maioria dos nossos males tem origem interna, tem origem em nós mesmos. Então, isso, diz o irmão Adri, era importante que nós disséssemos às pessoas, mas que muito mais importante era que nós tivéssemos consciência disso. Na casa espírita que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, nesse mesmo trabalho de sábado, que começou em 1978, a nossa oradora fez essa exposição para as pessoas e tem concitado as pessoas a falarem um bocadinho, quando a gente fala da gente mesmo, a falarem um bocadinho para fazer uma espécie de catarse psíquica, a fim de então se encontrarem consigo mesma, descobrirem a causa das suas mazelas e poder eliminá-la para o melhor aproveitamento do tratamento espiritual, através dos passes, dos chás, por exemplo. Então isso começou a ser feito e o resultado, por certo, vai se produzir em curto espaço de tempo para aqueles que aquecerem aos ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Não foi a primeira vez, conforme eu disse, que tivemos esse ensinamento. Recentemente, 2 ou 3 médiuns manifestaram esse mesmo ensinamento, sinal de que ele continua vigorando. Nós precisamos fazer essa modificação em nós e concitar os nossos companheiros que vêm em busca da terapêutica espírita terem também essa consciência a fim de se melhorarem, de serem pessoas melhores consigo e com os outros. Isso é importante saber. É um vídeo curtinho que eu peço para você compartilhar com o seu amigo espírita, para que ele também tenha consciência disso e possa se melhorar. Comente aí se quiser. Pode comentar. Não tem problema não. Comente. E no mais,
Vamos adiante.